Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repouse sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui novamente pela misericórdia de Deus para te trazer uma palavra abençoada, para orar por você, pela sua família, e eu tenho certeza que esse momento nosso de oração será uma bênção hoje. Amém? A palavra que o Senhor colocou no meu coração vai trazer transformação para a sua vida. Você que muitas vezes se acha tão perdido, tão pecador, você acha que Deus não pode fazer uma obra na sua vida, esta mensagem é para você. Ela vai te trazer esperança e eu creio que as suas feridas serão saradas pelo poder do nome de Jesus. Amém? Se você está entrando aqui pela primeira vez, saiba que você não está sozinho. Existem milhares de irmãos e irmãs em Cristo que vão orar comigo e com você pela sua família, sua saúde, seu trabalho e tudo o que você precisar hoje. São pessoas de todos os cantos do Brasil e de vários países que têm dedicado uma parte do seu dia para se juntar nessa corrente de fé e de esperança. Irmãos, eu quero agradecer a todos vocês que têm compartilhado as orações. Saiba que não tem sido em vão. Cada vez que você ora comigo, cada vez que você ouve a palavra, você dá a oportunidade do Espírito Santo agir dentro de você e através de você. E caso você ainda não seja inscrito aqui no meu canal, eu peço que você clique no botãozinho aqui embaixo do vídeo, inscrever-se, dá uma olhadinha aí agora, e do lado vai aparecer um sininho. Ative também o sininho da notificação e selecione a opção todas, tá ok? E para começar o momento de hoje, eu quero ler com você uma palavra que foi dita pelo profeta Isaías e que vai te mostrar que Deus não deixa nenhum filho para trás, por mais longe que ele possa estar. E diz assim a palavra do Senhor: Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Irmãos, todos nós temos marcas em nosso passado que nós gostaríamos de esquecer, não é verdade? Sejam decisões erradas, caminhos errados que nós tomamos, ou então momentos em que nós sabemos que falhamos, sabemos que fizemos aquilo que não agrada ao Senhor. E é muito fácil nós ficarmos pensando nisso o dia todo, remoendo essas lembranças e começarmos a acreditar que nós não somos dignos do perdão. Talvez você tenha mentido, traído ou abandonado alguém. Talvez você magoou pessoas que te amavam. Você se envolveu com prostituição, com drogas ou até cometeu algum crime. Ou talvez você é uma pessoa que para os outros você é uma pessoa exemplar, uma pessoa de Deus. Mas só você sabe o que está dentro do seu coração. Existem pecados escondidos, pecados que você fica com vergonha, com medo, sentimento de culpa, só de pensar que alguém poderia descobrir e isso seria um vexame para você. Mas e se eu te dissesse que existe uma história na Bíblia de uma pessoa que, apesar de ter um passado cheio de pecados e imperfeições, essa pessoa foi perdoada e teve a sua vida transformada de uma maneira extraordinária? A história que eu quero compartilhar com vocês antes de nós orarmos, ela vai te mostrar que nunca é tarde para recomeçar e que não importa os seus erros, o amor de Deus é muito superior. O amor de Deus, ele pode transformar o seu coração, o seu caráter e te dar um futuro abençoado. E esta história é de Raabe, uma mulher que vivia na cidade de Jericó. Lembra daquela cidade que tinha uma muralha enorme e que Deus havia falado para o povo de Israel marchar durante 7 dias e marchar 7 vezes em volta da muralha, e depois com apenas um grito aquela muralha foi ao chão? Então, essa mulher Raabe vivia fora das muralhas de Jericó e ela era desprezada por todo mundo, afinal de contas era uma prostituta. Então ela era vista como uma mulher suja, uma mulher que não merecia viver junto com as outras pessoas. Mas Raabe tinha algo muito especial. Por mais que ela não tinha visto com seus próprios olhos as maravilhas que Deus tinha feito pelo povo de Israel, ela ouvia falar daquelas histórias. E ela ouviu as histórias sobre como Deus havia libertado os israelitas da escravidão do Egito, como ele havia dividido o Mar Vermelho para que eles atravessassem em terra seca. E somente de ouvir essas histórias, Raabe teve fé. Ela acreditou. Mesmo sem ver, Raabe tinha fé de que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. E a Bíblia conta que um certo dia, 2 espiões de Israel entraram em Jericó para avaliar como era o exército daquela cidade e como eram as suas defesas. E quando o rei de Jericó soube que os espiões estavam por lá, ele ordenou que os seus soldados os capturassem.
Mas antes que algo de ruim acontecesse àqueles homens de Deus, Raabe escondeu eles e mentiu para os mensageiros do rei, protegendo aqueles homens de Deus de um sério risco de serem mortos. E ela também, se ela fosse descoberta, poderia ser acusada de traição e morte. Então olha que coisa séria, irmãos. Aquela mulher estava disposta a correr esse risco porque ela confiava no Deus de Israel. Ela tinha convicção de que o poder daquele Deus era maior do que o de qualquer outro Deus do seu povo, e ela estava disposta a fazer qualquer coisa para ficar do lado dele. E como forma de gratidão, os espiões, que eram homens de Deus, fizeram uma promessa a Raabe. Quando os israelitas viessem conquistar Jericó, ela e toda a sua família seriam poupados. E tudo que Raabe tinha que fazer era pendurar um cordão vermelho em sua janela como um sinal. Até que enfim, o dia da conquista chegou. As muralhas de Jericó caíram, mas a casa de Raabe ficou de pé, porque a fé daquela mulher salvou ela e toda a sua família. E eles então foram trazidos para o acampamento de Israel, onde eles foram muito bem recebidos. E Raabe, que antes tinha um passado de vergonha, um passado de pecado, ela se tornou uma israelita, uma mulher de Deus. Irmãos, essa história não para por aí. Raabe se casou com um homem israelita chamado Salmão e deu à luz a Boaz, que futuramente se tornaria bisavô do rei Davi. É isso mesmo, aquela mulher que um dia foi prostituta foi colocada por Deus na árvore genealógica de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Inclusive, ela é uma das poucas mulheres citadas no Novo Testamento como sendo antecedente do Messias. E por que eu senti no meu coração de compartilhar com vocês essa história? É que eu sei que muitos de vocês agora estão se sentindo mal porque não conseguem viver a vida que gostariam. Vocês têm orado aqui junto comigo todo dia, vocês têm conhecido mais da palavra, mas ainda há tanto a ser transformado. E é por isso que eu quero que você entenda nessa mensagem, nessa história de hoje, que a graça e o amor de Deus é algo muito superior ao que você imagina. Deus não te trata como as pessoas te tratam, Ele não te enxerga como as outras pessoas te enxergam. Deus é capaz de te perdoar, de te transformar e de usar a sua vida para o seu propósito. Amém? Deus chamou Raabe, que era uma prostituta, para se tornar sua filha. Tudo porque Ele encontrou no coração dela o arrependimento, o desejo de mudança. E aquele cordão vermelho que ela teve que pendurar na sua casa para ser poupada da morte, hoje para nós representa o sangue de Jesus. Quando você se arrepende dos seus pecados, o sangue de Jesus te purifica. E não somente isso, Ele te dá acesso à presença de Deus. E você agora pode ser salvo pela fé em Jesus, crendo que é Jesus quem te defende. E quando Deus olha para a sua vida, agora Ele enxerga o sacrifício que o seu Filho Jesus fez em seu favor. Isso não é maravilhoso? Deus te escolheu, irmão. Deus não se importou com o lugar onde você estava e nem com o tipo de vida que você vivia. E Ele foi lá, Ele te buscou e Ele te alcançou pelo amor dEle. Você não merecia nada, mas Deus mostrou o quanto Ele te ama ao enviar Jesus há 2000 anos atrás para morrer em seu lugar e te dar a salvação eterna. E agora tudo que você tem que fazer é aceitar esse convite de salvação pela fé. Então pare de ficar remoendo o passado, pare de ficar se martirizando, sofrendo com aquilo que já se foi. Tem coisas que não tem como voltar atrás, mas você pode ter um começo novo a partir de hoje. Mas para isso você precisa abrir mão do pecado, dos prazeres momentâneos do pecado e tudo que o mundo te oferece para permanecer ao lado de Jesus. Porque Ele mesmo disse: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Amém? Se aquela mulher tivesse obedecido os oficiais do rei e tivesse dedurado os homens de Deus que foram lá espiar a terra, talvez ela recebesse a recompensa dos homens, talvez ela deixasse de ser vista como uma mulher muito inferior às outras. Mas irmãos, ela jamais poderia ter a sua salvação e a salvação da sua casa. E não somente isso, ela seria condenada, ela seria morta também. Então, irmãos, nós precisamos entender uma coisa: a única forma de nos livrarmos da condenação eterna é termos o sangue de Jesus sobre nós. É crermos que Jesus morreu e ressuscitou e que agora Ele está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. É crer que Ele morreu ali na cruz pelos nossos pecados. Não foram os pecados dele, afinal de contas, Ele era 100% perfeito. Ele não caiu em tentação, mas os nossos pecados cravaram Jesus na cruz.
e Ele fez isso por amor a você. Ele não te aponta o dedo, Ele não quer te acusar. Ele quer simplesmente que você receba o perdão e a graça e a vida em abundância que Ele preparou para você. Amém? Então agora eu quero orar pela sua vida. Você que entendeu esta mensagem, escreva aqui nos comentários o seu primeiro nome e escreva na frente assim: Deus apagou o meu passado hoje. Glória a Deus. Escreva isso com um ato de fé. Eu tenho certeza que o sangue de Jesus vai te perdoar e te purificar. Glória a Deus. Se você puder, feche os teus olhos. Eu quero interceder pela sua causa, pela sua vida, mas eu quero também que você tome posse, que você aceite o perdão pela fé. Não aceite mais, irmãos, viver na escravidão do pecado, na escravidão do diabo e deste mundo. Jesus te libertou. Basta que você receba pela fé a salvação e o perdão. Amém? Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença mais uma vez. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Uma palavra de esperança, uma palavra que nos dá ânimo para continuar. Oh, Senhor, muitas vezes carregamos cicatrizes de um passado que nós gostaríamos de deixar para trás. Momentos de erro, momentos de falhas que nos prejudicam tanto. Mas, Senhor, a Tua palavra hoje nos lembrou da história de Raabe, que nos ensinou que o Seu braço nunca é curto demais para nos alcançar, que o Teu ouvido nunca está surdo para nos ouvir. Oh, meu Pai, o Senhor perdoou aquela mulher pecadora e eu creio que o Senhor está nos perdoando hoje também. Nós não somos melhores do que ela em nada, Pai. Nós somos pecadores, nós somos falhos e muitas vezes seguimos os desejos do nosso coração. Mas, Senhor, eu te peço, ó Pai, que a Tua presença visite a nossa vida agora, Pai. Nós queremos Te seguir, Jesus. Sonda o nosso coração agora, Senhor, com a Tua glória, com a Tua presença. Oh, meu Deus, meu Pai, quantos agora, meu Pai, estão cansados, sobrecarregados. Pai, esses momentos de oração têm sido um refrigério para elas. Mas, Senhor, eu sei que tem mais. Eu sei que o Senhor deseja transformar aquelas áreas que para nós hoje parecem impossíveis. E eu creio, meu Pai, que o Senhor é poderoso para reescrever a nossa história a partir de hoje. Eu creio que as pessoas à nossa volta perceberão a mudança. Elas perceberão que o Senhor é um Deus fiel na nossa vida, que o Senhor é o Deus verdadeiro. Oh, meu Pai, eu te peço, Senhor, nos ajude a dar um bom testemunho. Nos ajude, Senhor, a testemunharmos aquilo que o Senhor começou a fazer em nós. Senhor, eu te peço agora, Pai, estende a Tua mão de cura sobre este homem e esta mulher, esta pessoa que agora está fraca na fé. Oh, meu Pai, fortaleça ela agora, Pai. Essa pessoa que está no hospital, está no trabalho, está caminhando para o trabalho. Jesus, estende a Tua mão agora, Senhor. Eu creio que o Senhor está derramando uma bênção especial. Esta mulher que agora chora, Senhor, porque precisa de uma palavra. Ela precisa, Senhor, encontrar forças novamente. Oh, Jesus, eu creio que o Senhor não me trouxe aqui à toa. O Senhor tem algo abençoado para esta mulher. Esta mulher que agora chora, Senhor, precisando de uma resposta, Senhor. Dá para ela, Senhor, a luz, a solução para os problemas. Oh, Jesus, não deixe essa pessoa desamparada, Senhor. Este homem, Pai, que agora está triste porque tem passado por lutas na carne, não tem conseguido vencer o pecado. E as lembranças que ele tem é que desde novo ele está envolvido com o pecado, Pai. É muito difícil, Pai, vencer as obras da carne. Tem misericórdia, Senhor. Não deixa essa pessoa, Pai, ficar escravizada no pecado, no erro. Liberta, Jesus, os Teus filhos. Liberta, porque eu creio que quando começa a libertação, todo tipo de milagre acontece. A transformação na mente acontece de forma natural. Oh, meu Deus, nos transforma de dentro para fora, porque o próprio Senhor Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Pai, todo tipo de maldade tem saído dos nossos corações, mas eu te peço, Senhor, não nos julgue, Pai, de acordo com os nossos pecados, mas lembre-se, Senhor, do sacrifício do Teu Filho na cruz. E neste momento nós tomamos posse do perdão, do sangue do Cordeiro que está sobre nós. Jesus, proteja a nossa vida, proteja a nossa casa. Livra, Senhor, os nossos familiares também, Senhor. Assim como o Senhor livrou a família de Raabe da destruição. Livra-nos, ó Deus, do juízo final, que nós possamos dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Ó, meu Deus, tenha misericórdia, Senhor, dos nossos filhos.
Quantas mães agora estão preocupadas com os filhos porque estão afastados do Senhor. Jesus, traga cada um deles de volta. Enche os nossos filhos, Pai, os nossos pais, nossos amigos, irmãos, com a Tua presença. Ó Senhor, nunca nos deixe esquecer de que o sangue do Cordeiro ainda é derramado na cruz e que sempre haverá perdão para um coração quebrantado, um coração contrito, disposto a mudar de vida. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, Pai, e nos fortaleça hoje e sempre. Nos encha com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua compaixão, e que nós possamos retribuir na vida das pessoas aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nos ajude, Senhor, a perdoar como Cristo nos perdoou. Nos ajude a amar, mesmo quando as pessoas não fazem por merecer, porque é isso que o Senhor faz conosco. É um amor incondicional. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado.
Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia.
E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas. Dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor,
até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz o milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa. Isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação, que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família.
Então nós vamos orar agora, nós já estamos encerrando o Salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis, que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora, dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.